Sabe aquele delírio coletivo que acontece no futebol e você não entende o motivo, mas as pessoas acreditam fielmente que estão sãs e continuam defendendo? Às vezes você pode estar até dentro desse delírio e por isso não percebe o quão absurda a ideia pode ser. E só depois de ver a loucura muito bem exposta você acorda e sai da narrativa falsa criada. Hoje você vai presenciar um desses casos se você é um daqueles que acredita no mito da Avenida Arnold. Esse tipo de vídeo está entre os que eu mais gosto de fazer porque é simplesmente muito fácil, cara. Será que o Alexander Arnold é horroroso mesmo defensivamente como a maioria da mídia e das pessoas que comentam na internet fazem parecer? Bem, já muda seu mundo real e vem comigo entender como esse delírio se criou no mundo do futebol e como ele é falso e facilmente desmentido de trave a trave. Resumindo a história para aqueles que talvez não estejam tão por dentro e caíram aqui nesse vídeo de paraquedas, Trent Alexander-Arnold é um lateral direito inglês que foi revelado pelo Liverpool e acabou de se transferir para o Real Madrid. E na minha visão é disparado o melhor lateral da geração, cara. Não existe nenhum outro que esteja no nível dele para a posição. É um gênio jogando na lateral direita, mas para muita gente ele não é. E isso porque ele defende mal. E um lateral tem que primeiramente ser bom defendendo a lateral. Isso é o que usam como argumento, né? Mas aqui eu já coloco o primeiro contraponto nessa mesa porque, cara, essa questão de atacar melhor do que defender é diferente de outros grandes nomes da posição? É meio que comum os laterais modernos serem mais ofensivos que defensivos, desempenharem um papel melhor no ataque que na defesa, mas isso não significa necessariamente que eles sejam ruins defendendo. Para pensar em grandes laterais aí e identifique o padrão. Vamos lá. O maior expoente de todos talvez seja o Cafu, né? Pelo menos aqui pro Brasil. E ele passou pelo mesmo problema. Era um cara que apoiava bastante o ataque, mas principalmente no início de carreira ele sofria bastante com críticas a espaços deixados na defesa. Roberto Carlos então, meu caro, era ainda pior, tá? Tem até o meme de que ele era o melhor ponta do futebol no PlayStation 2, né? Suas características ofensivas eram tão aguçadas que ele era escalado no ataque por quem jogava videogame. Vamos lá, continua pensando aí. Marcelo, que pra muitos é o melhor lateral esquerdo que já existiu, né? Em termos de habilidade, de drible, por exemplo, qualidade técnica ali e tudo mais, ele meio que já passou por isso também, né? Jordi Alba é melhor defendendo ou atacando, né? Me responde aí. O Daniel Alves já foi preterido na seleção brasileira porque o Maicon dava mais segurança defensiva, supostamente, né? E se alguém te pergunta hoje qual dos dois é melhor lateral, né? Daniel Alves ou Maicon, eu acho difícil alguém dizer o segundo, né, cara? E se você pegar outros laterais mais recentes, como o João Cancelo, a dupla do Bayer Leverkusen, que foi campeão invicto, Hakimi, Nuno Mendes, cara, todos laterais que são melhores atacando que defendendo, e poucos são ou foram questionados na posição. Poucos são colocados como laterais ruins só por isso, mas Arnold sabe? E eu não consigo entender. Sim, pra você ter uma ideia, tem pessoa que sequer considera ele um bom lateral. Cara, esse é o nível do delírio coletivo que estamos tratando aqui hoje. Tem dois tipos de pessoas dentro desse delírio. Tem os que acham que o Arnold é um completo bagre defendendo, que ele só sabe atacar, e esses eu vou mostrar a cura desse delírio até o final do vídeo, espera só um pouquinho. E tem aqueles que acham que o Arnold sequer é bom lateral, porque segundo eles, um lateral tem como objetivo principal defender a lateral. E esses talvez sejam os casos mais perdidos e nem com esse vídeo eles vão conseguir sair dessa, sabe? Porque, cara, já não é mais assim que funciona há muito tempo. Tanto que, como eu acabei de citar, a maioria esmagadora dos grandes laterais recentes e até um pouco mais antigos são melhores atacando que defendendo. Ou seja, a posição lateral não exige mais, primeiramente, características defensivas que ofensivas. Os únicos dois que talvez fujam a essa regra e foram melhores defendendo que atacando, e mesmo assim, né, continuam um top 5 ou top 10 histórico da posição, sejam Maldini e Philipp Lahm. Mas vamos lá, cara, vamos passar de fato para a realidade, né? Vamos ver se realmente faz sentido essas críticas excessivas ao Arnold. É muito simples, cara, tudo que a gente precisa fazer é pegar as estatísticas e comparar com referências para chegar na conclusão que o Arnold de fato é muito ruim defensivamente, né? Então, bem, quem será que é uma referência na lateral hoje em dia, né? Pra gente comparar ali. Talvez o Carvajal, sei lá, talvez o Kyle Walker, né? Sim, eu acho que é um bom nome, vai. O Walker é sinônimo de lateral seguro, cara. Não é um primor ofensivo, né? Mas ele traz muita segurança defensiva. Então vamos começar destruindo esse Arnold já, vai. Vamos limpar o chão com a cara dele. Bora pegar o desempenho do Walker na temporada 22-23 e comparar com o jogador do Liverpool. Lembrando que o City, na temporada 22-23, foi campeão da Premier League e da Champions League, além de Copas, então foi a temporada perfeita, tá? Portanto, se a gente olhar aqui, ó, nossa, o Walker vai amassar ele como se fosse um rato.
Ué, tá certo isso aqui, cara? Peraí, o Arnold é o que tá na esquerda aqui mesmo, né? Vamos conferir? Sim, é ele mesmo. Mas como assim, cara? Como assim a temporada do Arnold foi melhor que a do campeão Walker? Ele vence em interceptações, desarmes, cortes, chutes bloqueados, ganha em tudo menos em dribles sofridos. Cara, eu não tô entendendo, sabe? E o detalhe mais importante, que se você não lembra, né? Essa temporada 22-23 foi a pior da era Klopp no Liverpool. Foi aquela temporada de muitas falhas defensivas, o time terminou em 5º lugar. Então, teoricamente, essa temporada aqui deveria ser a temporada com os piores números de desempenho do Arnold, né, cara? Mas mesmo assim, mesmo no caos que era aquele time, ele conseguiu ser superior ao Walker em tudo defensivamente. Todos os principais fundamentos, cara. Lembrando, o Walker em um time muito mais estruturado, campeão de tudo, cara, não pode ser, sabe? Deve ser uma anomalia, tá? Vamos pegar outras temporadas aqui, vai, a retrasada, vamos ver como foi? Não, peraí, o Arnold ganha em tudo de novo. 23-24, que o City novamente foi campeão, pô, não é possível, cara. Deve ser porque o time que está um caos. Será que é isso, cara? Eu acho que o time que está um caos infla os números de um defensor. Só pode ser isso, cara. Então, se a gente pegar a temporada passada, né, que aí foi o contrário, o City estava um caos e o Liverpool estava muito bem. Nesse caso, o Walker vai vencer o Arnold, né? Só pode ser isso. Vamos inverter a situação aqui e não. O Arnold ganha em tudo de novo, só não é menos driblado, né? Em todos os outros principais fundamentos, o Arnold ganha, mas o Walker jogou menos, né? Cara, vamos lá, calma lá, né? Aqui também é injusto, o Walker jogou muito menos, ali 15 jogos apenas nessa Premier League, né? Então vamos comparar com o Akanji, né? Aí sim a gente pode ter uma base maior, tá? Vamos lá, Akanji, não. O Arnold ganha também em interceptações, desarmes e chutes bloqueados, cara. O defensor horroroso tá ganhando de 2 defensores do City e um deles sendo mundialmente reconhecido como um ótimo defensor, que é o Walker. Eu não tô entendendo mais nada, tá? Mas, assim, eu vi comentaristas falando que o Arnold é ruim, cara. Eu vi youtubers falando isso como se fosse o maior fato do mundo. Não é possível, cara. Será que se eu comparar ele com o Carvajal, vai, que também é um cara muito hypado ali, vai ser diferente, sabe? Vamos ver, eu quero ver. Aqui, novamente, vai dar Arnold, tá? Assim, na temporada 22-23, né, que foi a primeira que a gente usou de comparação lá, a temporada de caos do Liverpool. Ele vence o Carvajal em interceptações, desarmes e chutes bloqueados, ou seja, 3 fundamentos principais ali, o Carvajal só vai ganhar em cortes, e dribles eu nem tô considerando, tá, galera? Porque dribles sofridos é uma métrica bem ruinzinha mesmo, não dá pra definir nada a partir dela. Se a gente pegar aqui a temporada, vai, 23-24, a última, vamos ver se tem um pouco mais de disputa, vai. Aí o Carvajal consegue ganhar um pouquinho, né, ele vence ali em desarmes e em cortes, né? São 2 fundamentos ali, o Arnold vence em outros 2, então assim, né, não é também um massacre ali do Carvajal, você pode até argumentar que o Arnold foi equivalente na temporada. 21-22, vamos ver aqui se não é uma anomalia de 2 temporadas, né, que já não seria anomalia, mas enfim. De novo, o Arnold vence em interceptações e chutes bloqueados, cara. Eu acho que já ficou bem claro o ponto aqui, mas caramba, vai, eu acabei de pensar numa coisa que certamente você que tá louco aí pra achar argumentos nesse momento que voltem a sustentar sua tese, provavelmente, né, tá pensando o seguinte: mas Trave, isso aí não diz nada, sabe por quê? Porque o estilo de jogo do Manchester City não favorece os números de desarmes e interceptações de seus defensores, né? O City faz um perde e pressiona muito mais forte que do Liverpool, eles raramente defendem em bloco baixo, então é por isso que o Arnold supera o Walker, não é porque ele é bom defensivamente. E cara, vou te falar que isso até pode ser considerado um bom argumento, não tanto porque eu acabei de mostrar o Carvajal, né, que daí não é o City, seria outro time, já não entraria a questão do estilo de jogo, mas tá, eu vou tirar o chapéu porque se você pensou isso, tá, foi um bom argumento, mas antevendo aqui, né, esse possível argumento, cara, nesse caso, outros jogadores do Liverpool também teriam que vencer os caras do City, né, se essa for a argumentação, isso teria que acontecer. Então, se a gente pegar, por exemplo, o desempenho do Robertson, que é o lateral esquerdo ali, e comparar com o do Gvardiol, vai, um lateral esquerdo de cada time, nós vamos ver a mesma situação, né? Peraí, não, aqui o Gvardiol tá ganhando tudo do Robertson, tudo mesmo, né? Inclusive ali em questão de dribles sofridos. São 2 laterais esquerdos, o do City ganha. Eu não tô entendendo, né? Tá, isso foi na temporada passada. Vamos ver na 23-24, que o City venceu, né? Cara, o Gvardiol supera em tudo de novo, menos em cortes, mas vamos pegar outro cara, né? Porque o Gvardiol pode ser bom demais, pode estar um pouco acima. Nathan Ake. Vamos ver como foi o desempenho do Robertson comparado com o Ake, cara. Isso na temporada 22-23, aquela da tríplice coroa do City, né? A mesma que a gente começou comparando o Arnold e o Walker. E tá aqui, Ake vence em tudo, menos em desarmes. E a diferença é mínima, tá? Nesses desarmes aqui, é quase um empate técnico ali. Então, cara, eu acho que já deu pra ficar bem clara a nossa situação aqui, tá? Trent Alexander-Arnold não é esse horroroso defendendo o que muita gente faz parecer. Isso foi um delírio coletivo implantado pela mídia na sua cabeça e você só repete isso sem ter a menor ideia se de fato faz sentido. Está aí provado pra você ver, o lateral horroroso, a Avenida Arnold, supera em todas as últimas temporadas o esplêndido defensor Walker. E cara, aqui eu não estou nem usando isso pra dizer que o Arnold é perfeito defendendo, ou que o Walker na verdade não é tão bom. Não, cara, o meu ponto é que não existe
existe esse abismo de qualidade entre as ações defensivas e ofensivas do Arnold e as ações defensivas dele para outros grandes laterais que são considerados muito bons defendendo. Aliás, até existe esse abismo entre as qualidades ofensivas e defensivas do Arnold, porque ele é um gênio atacando, ele é um dos, se não o melhor lateral da história falando da parte ofensiva apenas, da entrega para o time, sabe, da influência no jogo, enquanto que defendendo ele é no máximo bom, um defensor correto ali. Então existe esse abismo, né, mas não, ele não é horroroso defensivamente, ele não é sequer ruim, porque se fosse, cara, se ele fosse o maior bagre defendendo, ele não superaria em todos os quesitos defensivos mais importantes o lateral que é considerado ótimo defendendo, né? Assim, é lógica básica, se essa narrativa fizesse o mínimo de sentido, o Arnold não teria como desarmar mais que o Walker, interceptar mais que ele. Uma temporada aqui e ali, beleza, mas em todas elas não seria possível, né? E não é questão de modelo de jogo, porque se a gente compara os laterais esquerdos, o do Liverpool não vence. E isso porque o Robertson, cara, também é melhor atacando que defendendo, mas não recebe 1% das críticas que o Arnold recebe. Mas não chega perto de ser equivalente à cobrança, tá? Mas então por que, cara? Como isso começou, sabe? Por que as pessoas começaram a dizer e propagar que o Arnold é horrível defendendo? De onde eles tiraram isso? E pra responder essa pergunta eu preciso que você deixe o like aí embaixo, cara. Pô, não te custa nada, né? Eu tô te fazendo nenhum mal aqui. Pelo contrário, eu tô te mostrando a cura pra um delírio coletivo que você podia até estar fazendo parte sem saber. Então deixa um like, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo novo toda semana e você vai curtir, tá? Mas voltando, eu acredito que a gente tenha algumas explicações pra essa narrativa ter crescido tanto. A primeira é que essa é uma percepção que o próprio Arnold construiu, porque ele é muito bom ofensivamente, tá? Eu tô focando os lances aí de fundo agora em passes e, cara, isso é pra te mostrar como ele é diferente, tá? Ele é muito influente na criação do time, nas ações ofensivas, ele em várias temporadas só ficou atrás de Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne em termos de passes progressivos, passes-chave, criação de jogadas mesmo, né? E ele é um lateral, tá? Ele é um lateral e ficou nas cabeças dessas estatísticas com meias armadores de elite. Então ele é excelente, cara, é monstruoso no ataque e por isso as pessoas talvez foram construindo que ele era ruim defensivamente, justamente porque os elogios, o foco todo estava lá na frente e quando ele era exigido atrás e não era monstruoso ou genial como ela na frente, gerava essa percepção, sabe? E um outro ponto que eu acho que contribuiu para essa ideia foram alguns jogos marcantes que o Arnold foi péssimo, né? Porque como falei, ele não é um lateral perfeito, né? Ele não é um exímio marcador. E não é porque ele venceu o Walker que ele de fato é o exemplo de lateral defensivo agora. Não, cara, ele também peca em muitos pontos e tem muitos jogos marcantes em que ele foi mal. Só que por todo esse combo que eu citei, ele recebe mais críticas que o normal. Então todo mundo vai lembrar dos jogos dessa temporada, né? Por exemplo, que ele foi amassado pelo Doku, que bateu o recorde de dribles sofridos na Premier League. Teve aquele jogo contra o United que foi 2-2 e ele errou demais, ele tava desligado mesmo, sabe? Alguns vão lembrar da final da Champions de 2022, que o Vini Jr. fez aquele gol nas costas dele. Aí depois desses jogos, o Carragher, né, o Roy Keane e outros comentaristas foram pro ar e detonaram o Arnold, dizendo que ele não podia ser lateral da seleção, que ele era muito ruim defensivamente, e a galera aqui do Brasil vê isso e começa a bater em cima e pronto, cara. Ele vira o lateral que só ataca e é horrível defendendo por conta de alguns erros em jogos que todos os jogadores têm, sabe? Fazer jogos ruins, todos os jogadores fazem. Cara, eu vou usar de novo o exemplo do Walker pra te provar que as críticas ao Arnold são excessivas e sem sentido. Vamos lá. Na temporada de estreia do Arnold como titular lá em 2018, né? Na verdade, na temporada 17 e 18, o Liverpool chegou na final, tá? Da Champions League ali, perdeu para o Real Madrid, mas nas quartas de final daquela competição, nós tivemos o confronto Liverpool contra Manchester City. E no primeiro jogo, que foi 3-0 para os Reds, sabe quem foi escolhido melhor em campo? Ele mesmo, Trent. E não foi por assistência ou gol que ele foi eleito melhor em campo, e sim pelo seu desempenho defensivo, que foi muito elogiado na época, sabe? Por ter parado o Sané, ele anulou o cara completamente e lembrando que não era o Sané cansado dos últimos anos, né? Era um bom Leroy Sané. E no jogo da volta ele foi muito bem de novo. O Liverpool, cara, classificou eliminando o City naquelas quartas e sabe como foram os gols do Liverpool? Eu vou te mostrar rapidinho pra não dar nenhum problema aqui, né? O primeiro foi esse lance aí. O Otamendi acaba tirando e o Walker não consegue terminar de cortar o lance, né? O Salah faz o gol, então falha do Walker e 1-0. E no gol do 3-0, o lance também foi em cima dele, tá? Num cruzamento pra área que o Mané subiu sozinho do lado direito da defesa pra cabecear e fazer o gol. Será que se fosse o Arnold marcando ali o Mané, ele seria muito criticado por levar esse gol? Não sei, sabe? Será que ele seria? O jogo da volta foi 2-1 para o Liverpool, mas o City tava amassando, tá? Eles abriram 1-0 cedo com Gabriel Jesus e estavam bombardeando o Liverpool e era só mais um golzinho ali pro City ficar vivo de novo e com chances reais de classificação. Mas olha como foi o primeiro gol do Liverpool, cara, que acabou de vez com a disputa, tá? Os 56 minutos ali que o City tinha muito tempo ainda pra, quem sabe, fazer o 3-0 e devolver aquela vitória da ida, né? Dá uma olhada na vontade do Walker em voltar pra marcar. Olha a postura dele.
Incrível, né? Cara, se é o Arnold tendo essa postura, o Carragher, o Roy Keane ou você aí que tá assistindo e sendo inflamado por ideias desses caras patéticos, certamente passaria anos criticando e lembrando esse fato, cara. Falando que o Arnold não poderia ser lateral porque ele é ruim defensivamente, que ele é desligado, sem vontade, que ele não sabe marcar. Seria o fim do mundo o Arnold tendo essa postura. Mas como era o Walker, tudo bem, passou desapercebido. Você não encontra as pessoas lembrando desse lance, sabe? Você não encontra o Walker sendo criticado por isso. Ninguém liga, cara, ninguém fala sobre. Tanto que foi muito difícil eu achar esse jogo aqui pra usar na comparação, sabe? E por isso, mais uma vez, eu peço seu like, tá? São poucos que vão te trazer uma argumentação com essa qualidade, tá? Com exemplos reais, mas é isso, cara. O Alexander Arnold, somando esses dois confrontos contra o City, terminou com 12 cortes, 13 interceptações e 7 desarmes, enquanto o Walker terminou com 3 falhas em 5 dos gols sofridos de seu time. Mas nenhum dos dois é lembrado por isso, porque o Walker é o exemplo de lateral seguro defensivamente, e o Arnold é o lateral que só sabe atacar. Então não tem por que lembrar de jogos como esses, né, que aconteceram aos montes durante esses anos. E o que é pior é que nesse caso aí valia a vaga, tá? Era um jogo super importante e que o desempenho do Arnold foi decisivo para que o time classificasse e chegasse posteriormente na final. E naquela final contra o Real Madrid, né, ele também foi bem, ele marcou muito bem o Cristiano Ronaldo, só que foi aquele jogo em que o Karius teve uma concussão e entregou os gols para o Real. Então o Walker, cara, falhou e o time dele foi eliminado. E ninguém lembra disso. Mas todo mundo lembra dos jogos do Arnold contra o City e United em que, pasme, na primeira o time dele venceu e na outra o time dele empatou. Sim, cara, ele ficou marcado e estigmatizado com o recorde de 11 dribles sofridos em uma partida, com o time dele vencendo por 2-0. Ou seja, os 11 dribles que o Doku deu nele foram simplesmente inúteis. Os 3 pontos foram para o Liverpool. E contra o United foi um empate em 2-2 que não fez falta alguma, já que o Liverpool foi campeão da Premier League. Será que é tão difícil perceber o quanto isso é ilógico e incoerente, cara? Você usa jogos aleatórios e irrelevantes pra cravar que um cara é horroroso defensivamente e ignora jogos em que ele foi bem defendendo e isso classificou seu time. Pelo amor de Deus, isso faz algum sentido, cara. Isso porque ele tem vários outros feitos ofensivos que por si só já o credenciariam como um ótimo lateral. O Liverpool não teria a última Champions League sem o Arnold. Só isso, tá? Ele foi crucial pra vitória contra o Barcelona que possibilitou o título depois. Ele tem o recorde de ser o defensor com mais assistências na história da liga e ele fez isso mais de uma vez, ele bateu o próprio recorde e isso é um feito relevante, cara, porque se ele deu assistências, ele fez com que o time dele vencesse jogos, ou pelo menos alterou o placar ali de alguns jogos, e isso é muito maior, muito mais relevante que levar dribles inúteis com o seu time ganhando a partida. Se o Arnold de fato fosse horroroso defendendo, eu já provei aqui que não é, né, mas ainda que fosse, ele continuaria sendo um exímio lateral direito, porque ele é um monstro ofensivamente e a posição hoje exige isso. Hoje, para ser um bom lateral, você precisa primeiramente atacar muito bem e depois defender. E isso é muito óbvio só assistindo os jogos, sabe? A posição evoluiu, cara. No início, eu citei laterais renomados e basta você lembrar aí de novo todos os laterais atuais, os principais nomes do momento e reparar que eles são melhores atacando que defendendo. E isso já vem de algumas décadas. Não faz nenhum sentido você achar que no futebol atual, para um lateral ser bom, ele tem que defender a lateral. Isso é um pensamento ultrapassado, é raso, é fora da realidade. Eu separei uma fala do Klopp aqui para ilustrar melhor isso que eu tô falando, tá? Essa fala aí é de 2022 e ele estava respondendo ao excesso de críticas que o Arnold recebe. Abre aspas. Quando fazemos pressão alta, Trent costuma ser o mais avançado de todos os defensores. É assim que jogamos futebol. Agora você pode me dizer que eu devo defender melhor, mas eu digo que não se pode ter tudo. Se você quer jogar com pressão alta, você precisa de jogadores em posições específicas. Se perdemos a bola pela direita, então Matip, Konaté ou Joe Gomes terão que cobri-lo. É o risco que corremos. Não é um risco louco porque ganhamos a bola em 9 de 10 vezes, mas no único momento em que não ganhamos essa bola, as pessoas perguntam: onde está Arnold? Essa é uma pergunta que eu não entendo das pessoas que assistem futebol com tanta frequência. As pessoas dizem que defender é o seu trabalho principal, mas eu disse a ele que ele tem que estar lá no topo marcando. Fecha aspas. Então, cara, encaminhando pro final do vídeo, essa última frase do Klopp explica bem a situação toda aqui. As pessoas, os comentaristas aleatórios, dizem que o Arnold tem que defender melhor, que ele tem que primeiramente ser um defensor que não dá nenhum espaço lá atrás, mas o próprio técnico do cara apoia que ele ceda esses espaços e cobra que outros defensores cubram o espaço deixado por ele. Esse é o modelo de jogo dos caras, inclusive é o modelo de jogo do futebol atual. Todo mundo deixa espaços. Olha aí situações em que o Walker, novamente, né, coitado do Walker, tô citando ele demais aqui, mas é porque ele é um modelo de bom lateral dos últimos anos. E veja como ele cede espaços, cara. Essas imagens são dos confrontos do City contra o Real na Champions 22-23, aquela Champions que o City foi campeão e humilhou o Real Madrid. E mesmo sendo o confronto em que ele anulou o Vini Jr.,
Jr. e foi muito elogiado por isso, ele ainda cedeu espaços, cara, e foi coberto pelo Stones em alguns momentos. Em outros momentos, você vê 3 jogadores do Real livres do lado direito da defesa. A diferença é que o City venceu o jogo e ninguém comenta sobre esses erros. E foram erros graves, tá? Que poderiam ter custado o resultado. Só que a grande diferença é que o Walker não é cobrado por isso. Por algum motivo isso não repercute. Se fosse o Arnold ali cedendo esses espaços, ainda que o Liverpool vencesse o Real Madrid por 4-0 como o City fez, não há dúvida alguma que isso iria repercutir. Nossa, os caras ganharam, mas olha o espaço que o Avenida Arnold deixou. O cara é muito ruim na defesa, ruê. Você tem alguma dúvida disso? Então é isso, cara. Esse foi mais um delírio coletivo desmistificado por aqui. Trent Alexander-Arnold não é horroroso defensivamente, não é ruim, pelo contrário, ele é bom defendendo, mas ele tem vários erros, assim como qualquer outro jogador tem. Ele tem momentos em que desliga, ele tem erros bizarros, como qualquer outro lateral e qualquer jogador de futebol, cara. Mas se você analisa com embasamento, com dados, com o mínimo de lógica, você percebe o motivo dele receber tantas críticas. Eu vi pessoas dizendo que ele sequer entrava no top 10 de melhores laterais atuais, cara. Pessoas colocando Frimpong à frente dele. O Frimpong, que apareceu pro mundo há, sei lá, 2 temporadas e nem lateral é. Ele no título do Leverkusen foi muito mais um ponta que um lateral, mas por algum motivo ele estaria acima do Arnold como lateral. Sim, esse é um dos maiores delírios coletivos que eu já tratei aqui nesse canal, tá? Um dos maiores. Pessoas falando que o Koundé é melhor que ele. O Julius Koundé é melhor que Alexander Arnold. Cara, outro que nem lateral é, tá? Mas eu não vou mais perder tempo falando isso, né, cara? O dia que eu precisar perder tempo argumentando o motivo que faz Arnold ser melhor que Frimpong, que Koundé, vai ser o dia em que eu vou excluir o canal, tá? Não dá. O Arnold é o melhor lateral da geração disparado, cara. Não existe nenhum outro sequer próximo a ele. O Hakimi talvez tenha fôlego pra evoluir mais e chegar próximo, mas ainda não dá, tá? E aqui, claro, eu não tô colocando o Carvajal na comparação, tá? Eu considero ele uma geração acima, mas é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Eu não vou pedir pra você comentar a sua opinião aí embaixo a respeito da discussão principal, porque não existe opinião, tá? Se você depois de assistir isso aqui ainda continua falando que o Arnold é ruim defensivamente, é questão de limitação mesmo e não de opinião. Mas comenta aí embaixo se você concorda que o Arnold é o melhor da geração, né? Isso sim é uma questão de opinião. Se você acha que ele pode pegar um top 10 da história, né? Pra mim ele pode, assim, provavelmente vai. Se você prefere outros laterais, né? Enfim, comenta aí, se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar na divulgação e até a próxima análise de Trave a Trave.